irmão, sem delongas, abra por favor a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. Foi nos dado um desafio. A igreja está vivendo em um novo tempo. E aí o pastor mandara para nós, né? E a gente estava observando lá um novo tempo, como está ali, né? Semear, consolidar e o que mais? Frutificar. Tudo debaixo de uma atualidade tremenda e uma necessidade urgente da igreja. E aí eu que não sou bobo nem nada, eu digo, vou falar sobre entendendo os processos até o semear. É a primeira realidade que ele colocou. Então a nossa missão e o nosso desafio é compartilhar um pouco sobre essa realidade. Amém, irmãos? Você vai ficar sentado, eu apenas ficarei em pé. Em reverência à palavra, ponha-se mais uma vez em pé e vamos ler juntos do verso 1 do capítulo 13 de Mateus ao verso 9. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos. Eu vou ler na revista corrigida, tá? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode sentar, irmãos. Antes de adentrar na ideia do processo, de entender o processo do semear, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a ideia da parábola. As parábolas, na verdade, nós sabemos que ela dá uma forma concreta através de exemplos abstratos. As parábolas, elas transformam verdades em imagens e assim facilita aquele que as ouve. Jesus, ele sabia disso, ele fez muito bem uso delas. E a partir do capítulo 13, a gente percebe que pelo menos 7 parábolas são subsequentes. 4 delas, Jesus direciona às multidões. E 3 dessas, ele direciona aos seus discípulos. Jesus tinha uma intencionalidade a respeito disso. Porque as multidões, elas estavam como nós encontramos hoje dentro das nossas igrejas. São pessoas que amam os nossos louvores, a adoração, o culto, o ambiente. Mas, na verdade, Jesus estava entendendo e já reconhecendo que eles, aqueles das multidões, o rejeitariam não tão distante de tempo. Mas aos seus discípulos, não. Jesus, ele tinha intencionalidade de que eles compreendesse acerca dos mistérios do reino de Deus, assim como o desejo dele é que você saia daqui entendendo que a igreja está vivendo um novo tempo. Quem entendeu? Eu gosto da ideia do conceito que Matthew Henry, que foi um grande colaborador da Escritura, ele tinha como conceito acerca de parábolas. Matthew Henry, ele dizia que as parábolas, ele comparava a elas a ideia da nuvem e a coluna de fogo, no antigo período em que o povo viveu no deserto. E a ideia dele é que enquanto a nuvem e a coluna iluminava Israel, por outro lado, ela confundia aos egípcios. E isso nos traz uma ideia interessante, a de que as parábolas, elas reveladas com sinceridade a quem de fato a tem como preceito e ensino bacana da parte de Deus, vai entender o que Deus quer colocar na sua realidade. Mas quem não leva em consideração não vai entender nenhum tipo de colocação da parábola, nem a compreensão da mesma. E aí a gente observando a ideia de que o ensino, literalmente falando, acerca do processo, ou dos processos acerca do semear. Eu olhava para o texto, e esse texto é muito rico. Eu observava que Jesus já estava entregando para os discípulos algumas realidades muito importantes acerca do mesmo. Já na altura do capítulo, ainda no capítulo 13, e o versículo de número 10, os próprios discípulos
indagavam Jesus dizendo: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas às multidões? Por que o Senhor fala para eles de modo velado, mas a nós o Senhor revela de modo distinto, tão peculiar? A grande questão, irmãos, é que Jesus ele sempre deseja revelar as coisas do reino para aqueles que o amam e que desejam fazer a coisa da maneira correta. Quem entendeu? Se você está servindo a Deus e entendendo que os tempos em que nós estamos vivendo, eles precisam ser ressignificados, você tem que ter sensibilidade para compreender aquilo que o Senhor está revelando e colocando como condição para a sua igreja. Amém, irmãos? E aí observava o versículo de número 14 ainda, desse capítulo 13, 14 e o 15. Jesus, ele utiliza-se da mesma ideia interessante, denunciando que as multidões estavam vivendo semelhantemente ao cumprimento daquele período em que Isaías já denunciava no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, versículo de 9 a 10. O coração do povo, Israel, estava endurecido, os ouvidos estavam insensíveis e a voz de Deus não era mais perceptível. Isso me leva a uma observação, irmãos. Olhe para mim, tem pessoas que estão, como eu disse anteriormente na introdução, estão muito se acostumando com a ideia do culto. É gostoso cultuar em água fria, vamos ser sinceros. É gostoso assim ou não? É uma igreja linda, inspiradora. A gente está lá no Agreste, a gente de vez em quando a gente entra no YouTube para ver as mensagens, a gente se apaixona de novo. Reapaixona, essa é a verdade. Mas olhe para mim, Deus tem muito mais para mim e para a sua vida do que apenas experienciar momentos aqui dentro. Esta é uma agência do reino e é um celeiro de Deus. Você entra aqui para aprender, mas você desenvolve os talentos lá fora, quando cruza por aquelas portas. Deus não quer que nem eu nem você, irmãos, nos acostumemos com a ideia de culto e celebração. Aqui a gente reabastece o combustível, mas Deus quer que nós sejamos úteis a Ele. É lá no cotidiano da nossa vida, é na faculdade, na escola, na família. É no GV que está sendo constantemente apresentado e ensinado aqui. Nós já estamos implantando, graças a Deus, temos sucesso em algumas partes das nossas congregações com os GVs. Há muito ainda a se desenvolver, mas a igreja está se habituando. Por quê, pastor? Porque estamos vivendo um novo tempo. Amém, irmãos? A grande questão é que quanto mais a gente se adentra no processo, quanto mais a gente mergulha na ideia do que Deus quer através da nossa vida realizar, mais a gente entende que Deus nos chamou com muito maior capacidade para desenvolver do que aquilo quando no início a gente creu. Eu brigo de vez em quando lá, eu arengo com alguns membros lá, diz assim: não brigue por oportunidade aqui dentro. Temos oportunidades lá nos GVs, na segunda, na terça, na quarta, só não na quinta, que é dia de culto. Então, queridos, preste atenção, os dias que estamos vivendo, conforme Jesus falou aqui no verso 14 e 15, é parecido. Tem muita gente que está com o coração insensível ao que Deus está revelando, ao tempo e o propósito que a gente está vivendo. Tem gente se habituando e se acostumando apenas com a ideia do culto aqui dentro das quatro paredes, sem vergonha e sem nenhum pudor. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus tem muito mais a fazer através da tua vida. Aleluia. A grande questão é que tem muita gente inserida dentro do contexto da igreja, irmão, que está querendo experienciar justamente o período que Isaías denuncia no capítulo 6. Gente que não está interessado de modo nenhum de se envolver, prefere viver insensível e, me perdoe a franqueza, não querem ter sensibilidade e intimidade com o processo de servir. Adoram serem servidos. Deus tem muito mais a fazer na tua vida que você nem tem sequer dimensão do quanto que Ele quer fazer. E eu acho lindo porque Isaías ele vai usar um termo que eu gosto, e por isso que eu anotei aqui para dizer a você, quando ele faz menção dos versículos 9 e 10 do capítulo 6, acerca do endurecimento de Israel, em não cumprir os propósitos e os desígnios de Deus, em não cumprir aquilo que Deus queria e ansiava por meio deles, Isaías denuncia que por causa da dureza do coração deles, Deus não os curara. Olhe para mim, Deus tem cura para a tua vida
Deus tem cura para o teu lar, para a tua família, para o teu ministério. Deus tem cura interior para a tua vida, basta você se envolver no processo. Essa que é a verdade. Interessante, irmãos, que observando o verso de número 18, Jesus aqui, depois da explicação da parábola, ele agora vai focar na parábola dos 4 solos. Eu chamo da parábola especificamente das 4 classes de pessoas que estão dentro das igrejas. A partir do verso 18 ele deixa claro isso, e é interessante que ele não deixa claro quem é o semeador, mas acreditamos que ele fala de si mesmo, ou quem sabe de um de nós. Quem é semeador da palavra de Deus aqui? Levante a mão. Quem anda compartilhando do evangelho? Então é com você também. Se não for dele, ele está falando da nossa realidade. E aí interessante que o verso de número 19, que é justamente parte do contexto desse texto aqui que estamos lendo, a semente que caiu em boa terra, ela representa aqueles que têm uma mente fechada e que não se esforçam para a compreensão, abrindo o caminho para que, infelizmente, nem Deus atue, mas abrindo o caminho para que o diabo entre com as suas propostas e com os seus conceitos. Quem se assemelha à ideia do verso 19, da semente que caiu à beira do caminho, é semelhante justamente a quem tem uma mentalidade que não é expandida ao processo de um novo tempo, daquilo que Deus está gerando, proporcionando. E aí fica impossível, preste atenção, de germinar. Eu costumo dizer que não somos nós que escolhemos as igrejas, é Deus quem nos planta nela. Eu sou prova viva disso, irmãos. Como eu disse no início da minha fala, eu não nasci na ICPB. Eu vim de um ministério independente, já estava crente há 8 anos. Mas foi aqui que Deus me curou, foi aqui que Deus me plantou. E quando estive pronto para ser enviado, agora para a glória dele, o louvor dele, estamos frutificando no Agreste Pernambucano. Assim não é diferente na sua vida. Se você parar para meditar, a cura que Isaías menciona no capítulo 6, o processo e a ideia do planejamento de Deus a teu respeito, só se completará se você não se fechar ante ao processo. E aqui eu abro um parêntese para dizer, tem gente que às vezes fica preocupado. Por que o pastor agora fez desse jeito? Por que a igreja está desse modo? Por que a igreja agora não tem aquilo? Por que a igreja não tem aquilo outro? Ô irmão, a coisa mais importante para a igreja é a revelação da palavra de Deus. Tem Bíblia aqui nessa igreja, irmão. Tem doutrina de Deus essa igreja. Tem oração, tem homens de Deus, tem tudo que uma igreja precisa. Tem comunhão, tem oração, tem evangelismo e tem a sã doutrina da palavra. Alguém pode dizer amém, pelo amor de Deus? Então, irmãos, os processos, eles se readaptam, eles se reconfiguram. O que nunca deve mudar são essas essências que eu acabo de destacar. E aí eu fico me perguntando o que dá na cabeça de alguém que, entendendo a realidade da necessidade de ser ferramenta de Deus, permite que a semente ela fique à beira do caminho, se fecha ante o processo. Deus não quer isso nem para mim, nem para a sua vida. Deus quer preparar a mim e a você para fazer grandes coisas para o louvor, a glória do seu nome. Amém, irmãos? Interessante, o verso de número 20 e 21. Ele vai dar justamente a explicação acerca da ideia da semente colocada em solo rochoso. Quando Jesus falou isso, provavelmente ele tinha em mente uma camada fina de terra, conforme ali a ideia do contexto. Nunca tive em Israel e devido a essas guerras, pelo amor de Deus, não tenho nem mais coragem. Antigamente eu até tinha, hoje eu não tenho mais vontade, pastor. Eu tinha vontade de conhecer Jerusalém, conhecer os fatos históricos. Se você tem, continua crendo, irmão. Eu não tenho mais. Mas provavelmente a ideia de Jesus era a ideia daquela camada fina de terra que era saliente naquelas rochas, naqueles montes maravilhosos. Por foto a gente contempla. E isso representa justamente aquelas pessoas que ouviram uma palavra e responderam logo com alegria. Você vai entender agora por que tem algumas pessoas que depois de um culto tão maravilhoso, depois de uma ministração da palavra com muita unção, graça e virtude do alto, ela vem com alegria e elas se declaram que agora querem servir ao Senhor, e isso afaga o ego de quem está pregando. A gente assim, nossa, veio uma, veio duas, veio 3, veio 10, a gente se alegra, é natural. Mas o que vai condicionar a ideia de que a coisa deu certo, de que é uma realidade sincera,
é justamente o oposto da condição da semente estar em uma ideia de um solo pedregoso. Por quê, pastor? Porque um solo pedregoso, ele não vai condicionar a ideia de profundidade na vida. Preste atenção, talvez você seja alguém que está aqui, sabe que a igreja tem dinâmica de atuação aqui para gerar e promover vida e salvação de almas, no cuidado acerca do discipulado, mas você ainda continua, escute o que eu vou lhe dizer, ainda na superficialidade. Deus me trouxe aqui para dizer a você, o versículo 9 é a minha defesa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja em Água Fria e o campo estão vivendo um novo tempo, irmão. Para de ser um crente apenas superficial. Adentre as raízes em terras profundas, para que no tempo certo você seja consolidado e inicie o processo de frutificação. De nada valerá você passar 50 anos assentado nessa banca. Eu, dos 78 anos, estive aqui por 6 anos e louvo a Deus por cada mês, por cada semana, por cada momento que estive aqui. Até hoje eu ainda aprendo com aquilo que fui visitado, experienciado nos 6 anos aqui, lá onde eu estou. E louvado seja Deus por isso. E Deus quer usar você e preparar e condicionar você para você ser ferramenta dele. Essa é que é a grande questão. Preste atenção. A ideia de ter a capacidade de condicionar a semente em um solo pedregoso é a ideia de viver uma superficialidade. É aquelas pessoas que não são todas, é claro, mas que vêm com muita emoção. Quem quer receber Jesus, o cara vem chorando, vem se emocionando, 10 o abraçam e o envolvem. Passa alguns dias, ele não quer mais saber da igreja. Basta algum convite que o envolva e o condicione a uma vida inserida naquilo que é carnal. Ele assim, eita, foi tão bom lá naquele dia, mas agora eu tenho que voltar para a minha realidade. Foi maravilhoso, eu chorei tanto, eu já ouvi tanta gente dizer assim, chorei tanto naquele dia que o pastor Edivan pregou. Ai meu Deus, como eu chorei. Foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, mas preste atenção. É gostoso chorar aos pés do Senhor num culto, porque tem graça, tem unção, tem virtude. Sim, mas se a ideia de que o processo não esteja atrelado com arrependimento, a conversão não vai dar certo. Tem que ter arrependimento, irmão. Tem que haver renúncia. Tem que haver posicionamento. Tem pessoas, olha para cá, eu estou no 4º período em psicologia lá em Caruaru. Um professor chegou e mostrou para nós assim, 2 radiografias de 2 cérebros. Um de alguém que era viciado em uma droga chamada heroína. Alguns pontos, ele dizia, sabe o que é isso? Danos causados neurologicamente para quem está utilizando isso. Mas ele disse, tem uma outra aqui, fotografia que eu queria que vocês observassem. Eu digo, e essa daqui, professor, por que está tão mais manchado? O que é isso? Pessoas que estão viciadas na pornografia. Eu disse, sério? Isso causa esse dano todinho? Tem dano geral, tudo, cognitivo e tudo quanto mais você pode imaginar. Pastor, o senhor está falando aqui da semente que está sendo condicionada a um solo que é rochoso e que não tem profundidade. Tem muitas pessoas que ainda não estão na integralidade, movidos para um novo tempo, não estão entendendo o processo que Deus quer gerar na vida dele, porque está na igreja, mas continua com atividades carnais. Uma pesquisa revela que mais de 60% de quem é crente, quem se declara evangélico, ainda vive preso na pornografia. Eu volto a declarar o versículo 9, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tem gente que não prospera, não frutifica, não se consolida, porque a semente está em um solo que não vai. E a gente olha para ele, olha o estereótipo dela, olha o estereótipo dele assim, puxa vida, ele é uma bênção, ou pelo menos deveria ser uma bênção. Por que não está ainda envolvido? Por que não tem constância? Por que não tem ainda nada que revele que ele está de fato arraigado na igreja? É porque a raiz não foi aprofundada. A semente foi condicionada em solo pedregoso. É a ideia de que o mundo ainda tem efeito e danos causados no impedimento da sua realidade.
Mas eu tenho uma boa notícia: se você se encontra em alguma dessas realidades que eu exemplifiquei aqui, Deus tem um novo tempo para a sua vida, para soprar o Espírito e condicionar você a colocar a boa semente na terra certa, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: dá tempo. No versículo 23, a ideia da semente, o processo do semear. É a ideia, verso 22, perdão. É a ideia da semente que caiu entre espinhos. Essa é problemática. Essa é perigosa. Porque é a ideia de que a semente tem até um solo que poderia ser efetivamente bem desenvolvido e se desenvolver bem. Mas não houve uma percepção clara. Quem tem a semente que é germinada entre os espinhos é aquele ou aquela que até tem capacidade. Você olha e fala assim: é um levita nato, é um pregador, é um exímio professor de escola bíblica, é um futuro dirigente de congregação. Mas por teimosia condicionou a sua semente em solo que é, de fato, cercado por espinhos. Qual é o grande problema, pastor? São aquelas pessoas que estão praticamente contaminadas pelo processo em que o mundo lhes oferece. E ela olha uma oportunidade como essa. Preste atenção, às vezes a gente critica tanto o pastor só vai legislar em causa própria. Não, até porque a grafia é o pastor Edivan, eu posso advogar ele um pouquinho hoje. Por que o pastor está mudando o tema? Por que o pastor está fazendo isso? Por que eu tenho que participar no grupo de vida? Por que é que eu tenho que estar envolvido nos grupos? Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Eu não encontro nenhuma outra explicação mais adequada para dizer a você de que Deus, ele orienta e Deus norteia, em primeiro lugar, ao anjo da igreja. Amém, irmãos? Às vezes eu fico preocupado, eu digo isso lá em Caruaru, eu digo isso lá em Santa Cruz, eu digo isso aos irmãos em Toritama, fico preocupado quando os questionamentos de vocês são acerca daquilo que a gente está tentando trazer como ferramenta para vocês. Se nós estivéssemos trazendo e apresentando para vocês coisas que não teriam base bíblica e fosse heresia, a gente até poderia condicionar a uma pergunta, a um questionamento mais amplo, mas não é. O processo em que a igreja se propõe a apresentar para a igreja como semear, como consolidar, como frutificar, é semelhante à mesma ideia daquilo que Atos 2, dos versos 42 ao 47, estão lá estampados como exemplo. E aí eu observo que as pessoas que estão condicionando a sua semente entre os espinhos, elas têm capacidade, poderiam ser excelentes discípulos, elas poderiam viver uma vida consolidada e no tempo certo frutificar, mas elas estão preocupadas demais e se distraem demais com as coisas lá fora. E aí tentam até introduzi-las aqui dentro. Não dá certo. Não dá certo. Há uma teologia coaching. A gente batia muito na teologia da prosperidade. Hoje a ideia é coaching. E já tem gente tentando aplicar ou achar que isso é bacana. Não precisa. E não é essa a proposta que a Água Fria está propondo. Pelo menos eu entendo assim, o pastor sabe disso. Mas a ideia de uma igreja que tenha maior condição de viver em comunhão, servindo uns aos outros, cuidando e preparando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Verso de número 23. Chegamos aqui à última semente. A semente que caiu em boa terra é aquela que representa aquela classe de pessoas distintas, que são verdadeiros crentes que amam e processam a palavra e deixam que a germinação dela lhes cause bons efeitos. Eu não sei você, mas eu trago aqui, eu faço um esforço da minha mente aqui para recordar quanto que era gostoso aprender aqui com o pastor Edivan, com o pastor Misael, com o presbítero Brivaldo e tantos outros que passaram por aqui. Eu passei o primeiro ano aqui em 2009 até 2010 sendo preparado, sendo forjado. Eu me lembro que tinha uma líder da SAFP aqui, ela falou com a minha esposa assim: chama o irmão Paulo para pregar. Eu fiquei bravo com a minha mulher, disse assim: por que você foi falar para ela que eu pregava, rapaz? Ela disse: não foi eu não, foi ela. Eu já estava há um ano, irmão, assim como você. É gostoso isso aí, né, irmão? É maravilhoso, irmão.
E eu fiquei bravo com a minha mulher dentro do carro, assim, por que você foi falar para ela que eu pregava? Faz mais de um ano que eu não prego. O pastor Edivan, que não era bobo nem nada, ficou aqui e disse assim, vamos ouvir se sai alguma coisa. Foi o retorno de uma nova cadeia, de um processo, foi uma virada de chave para a minha vida. E depois eu entendi, Deus estava trabalhando primeiro, cuidando da nossa realidade emocional, cuidando da nossa realidade espiritual, preparando-nos para um tempo específico. E eu quero dizer a você, sem medo de errar, esse é o tempo em que Deus está querendo que você desperte. Aproveita tudo quanto Ele tem condicionado aí para você. Deus quer usar você, irmãos, em áreas que você nem tem ideia. Você nem tem ainda a capacidade de imaginar a largura, a altura ou a profundidade do quanto Ele quer te usar. Aleluia. E essa semente, quando ela é germinada em boa terra, representa o crente verdadeiro que ouve a palavra, que se dedica no processo até a semente frutificar depois que se gera. E eu louvo a Deus porque Ele não disse que Ele está preocupado com a ideia de quantidade. Se você percebeu, o versículo de número 8 diz que uma caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Você sabia que você pode ter a mesma felicidade de ser alguém como uma professora anônima de escola bíblica dominical, que foi a pessoa que cuidou e forjou dos primeiros passos do rudimento da fé de Dwight Lyman Moody, um homem que ganhou mais de 1 milhão de almas. Deus pode estar preparando você aqui hoje, essa noite. É uma questão de condição, é uma questão de decisão, é uma questão de acolher ou rejeitar, é uma questão de querer experienciar ou simplesmente dizer, eu preciso experimentar o que é que Deus pode fazer através da minha vida. Vai fazer 10 anos que eu estou ali no Agreste. Começamos em Pesqueira, de lá fomos para Santa Cruz, onde continuamos até hoje. Estamos, como disse o pastor, provisoriamente cuidando de Toritama e, acredite, ainda de Pesqueira. Mentoreando líderes e condicionando eles a um preparo bacana. Mas acredite, como é bom servir a Deus com excelência e dedicarmos-nos para ver os processos fluindo. E Deus quer que você contemple com os seus olhos o que Ele pode fazer através da sua vida. Eu não acredito que Deus te chamou para ser um crente apenas para viver uma vida de receber, de ser apenas passional e ao mesmo tempo parcial. Deus que investiu alto na minha e na sua vida para que sejamos árvores frutíferas. Fique de pé. Essa parábola tem uma coisa interessante. Pelo menos 3 verdades a gente aprende quando a gente observa ela. Precisamos estar atento e vigilante, irmãos, porque o diabo, ele pode surgir a qualquer momento no processo da construção da nossa vida como as aves de rapina, tentando furtar aquilo que Deus está colocando diante de você. Não permita. A segunda verdade que essa parábola também deixa para nós claro é que a carne, ela é sem dúvida um dos segundos obstáculos que o diabo pode tentar frustrar o que Deus tem para com a sua vida. O sol causticante é a pressão entre justamente tribulações e perseguições. E por fim, a ideia de que o mundo nos espinhos aqui é o que pode tentar parar você no processo. Mas em nome de Jesus, levanta a cabeça. Comece a observar aquilo que Deus está condicionando você a experienciar coisas boas. Se você está aqui hoje, você não veio meramente para uma celebração, você veio para um início de um novo tempo em sua vida. 2009, Deus começou um processo na minha, que está ainda em andamento, em construção, em processo de desenvolvimento. Quem sabe, escute, Deus até já te revelou como Ele gostaria de ver você atuando no reino. E você disse, não é para mim, pastor. Talvez seja para o irmão do lado, para quem está aqui ao fundo. Eu não creio em coincidências.
Eu acredito em providência. Eu não creio que o Senhor investiu o seu sangue puro na tua vida e na minha vida, na nossa vida, para nos condicionarmos a vivermos uma vida vã ou fútil. Tem mais de Deus ainda para a tua vida. Feche os seus olhos. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei. Kelvin, segura um pouquinho aí. Olhe para mim. Faz quanto tempo que você não se levanta sabendo da verdade da letra dessa canção? Você se levanta ansioso, você se levanta tão apressado, você sai à procura ou à busca de realizar algo que é somente condicionado à tua realidade material. Ei, levanta a cabeça, põe a semente em boa terra, porque Deus acreditou em você. Ele acreditou em você, senão Ele não teria revelado a graça e o seu santo evangelho até a sua vida. Eu creio que o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. A boa semente é a palavra, e você tem recebido, e é ela quem tem santificado e condicionado você a experienciar coisas grandes e novas. Deus não investe de maneira aleatória. Ele condicionou você de uma maneira muito condicionada e perfeita, assertiva. Você foi e continua sendo alvo dele. Você é o alvo de Deus essa noite. Você é aquele que Deus quer transformar e colocá-lo para ser semente que vai ser consolidada e que vai, como árvore frondosa, dar bons frutos dentro do teu lar, no teu relacionamento, no meio dos teus filhos, no teu casamento, na tua parentela, no meio da tua vizinhança. Deus investiu alto e pesado em você. Volte a orar em línguas, irmãos. Deixa a timidez de lado. Volte a orar com intensidade, mesmo quando ninguém estiver vendo. Volte a orar pensando no processo em que Deus iniciou em você há anos atrás. Hoje Ele sopra renovo. Hoje Ele reafirma a você que o investimento dele foi assertivo. Deus espera mais de você. Coloque a mão no ombro dessa pessoa com respeito e carinho e diga: Deus ainda investiu pesado em você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Coloque a mão direita no coração, diga: todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o Espírito de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Cante. tua presença me conforta.
sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante suas mãos no sinal de rendição a Ele. Em todo tempo. Oh, aleluia! Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu Cantarei da bondade de Deus. Senhor, onde houver um coração contrito, sensível à tua voz, não a do que prega, mas a tua palavra que esmiuça a penha, que transforma o mais vil pecador em um servo e serva tua, como príncipe e princesa da eternidade. Onde houver alguém, meu Deus, que compreende que o Senhor ainda é o mesmo, o Senhor é imutável. Onde houver alguém que percebe, meu Deus, que a sua semente foi desperdiçada por alguns anos, por alguns meses, mas deseja hoje, Senhor, colocá-la em boa terra. Visite-o agora, Senhor. Confirme-o agora, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Oh, Espírito de Deus, inicia um processo, meu Deus, de transformação do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja, meu Deus, um desejo de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de servir ao Senhor, buscando excelência. Condicione Ele agora, Pai, a fazer aquilo que te apraz. Que seja mais um, meu Deus, a ser contado com aqueles que já estão aqui, meu Deus, enfrentando os desafios, mas desbravando em um novo tempo, semeando, consolidando para a frutificação, para a glória do Teu nome. Senhor, obrigado pelo privilégio de reencontrar o nosso pastor, a família pastoral, os ministros em Água Fria, cada membro e aqueles que já não estão entre nós, com a mesma expectação. Um dia nos reuniremos para aquele ajuntamento solene, mas até que Ele venha, fortalece-nos e firma-nos na rocha. E que essa igreja, meu Deus, que venham mais 70, mais 90, mais 100 anos, aonde a glória é Tua e a alegria é nossa de ver, meu Deus, essa igreja missional, que cuida, discipula e envia obreiros para a glória do Teu nome. As palmas aplaudam e glorificam o nome do Senhor. Amém, irmãos?